Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. E hoje eu vou falar de um tema que pode ser trivial para muita gente, mas para muita gente eu tenho certeza que não é, que são as operações fundamentais, né? De soma, subtração, multiplicação e divisão. Já aconteceu várias vezes de eu chegar para ensinar algum conteúdo, seja de raciocínio lógico, seja de matemática, ou estatística, enfim, e o aluno ou os alunos não saberem fazer essas operações fundamentais. E eu digo sempre, beleza, não precisa ter vergonha de não saber, mas vamos correr atrás, vamos perceber essa dificuldade, e vamos correr atrás disso, porque em todas essas disciplinas, né, mesmo informática, matemática e raciocínio lógico, para concursos, para vestibulares, para graduação, em todos esses momentos, vai ser muito importante de as pessoas saberem fazer essas operações na mão, né? A gente se acostuma muito a usar computadores e calculadoras e acaba que essa habilidade se perde e é uma habilidade extremamente importante, sobretudo quando a gente pensa em provas, né? Quando você vai fazer uma prova, você não vai ter esses dispositivos à sua disposição. Bem, meu nome é Igor Albert, se você ainda não me conhece, se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando mais dicas como essas e também não deixe de seguir a gente no Instagram, no @prof.igoralbert, porque tudo isso nos ajuda demais a continuar fazendo isso aqui. E se você gostou desse vídeo, né? Se no final dessa aula você tiver gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like, porque tudo isso nos ajuda demais. E se ficarem dúvidas, deixe nos comentários, fala o que você achou, críticas, sugestões, enfim. Tudo isso é muito bacana, beleza? Então a gente vai começar pela operação de soma, que é a operação dentre essas a mais simples, né? E a mais fundamental, talvez. E a gente vai fazer algumas continhas aqui. Bem, então, eventualmente você vai receber dois ou mais números e vai precisar somá-los. Como que a gente vai realizar essa soma? Galera, no caso da soma, a gente vai fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente precisa aprender é como montar essa operação para depois realizá-la. Então, no caso da operação de soma, nós vamos colocar um número em cima do outro e algarismo abaixo de algarismo. Então, na verdade, a gente vai alinhar o último algarismo. Eu gosto sempre de colocar o que tiver mais algarismos em cima, mas é um gosto pessoal. E aí, a gente tem que alinhar essa última casinha aqui. Aqui perceba que o segundo número, ele não tem 4 algarismos como o primeiro, então essa casinha aqui ela vai ficar vazia, mas isso não tem problema. Então, nós iremos iniciar da direita para a esquerda. O primeiro que a gente vai somar é o 9 com o 2. Então, 9 mais 2, 11. Vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 7, 10. Vai 1. 1 mais 0, 0. Aliás, 1 mais 0, 1. 1 mais 3, 4. E depois 1 mais nada, 1. Então, o resultado dessa aqui é 1401. A ideia geral, portanto, é começar da direita para a esquerda, e aí a gente posiciona sempre a casa lá das unidades, né? Quando eu falo casa das unidades, eu estou me referindo a esta casa aqui. A esta casa aqui. A gente posiciona um acima do outro, beleza? Eu gosto de colocar o número que tiver mais casas na parte de cima, mas isso é um gosto pessoal. Beleza? Então, essa aqui foi a primeira, a mais tranquila. Vamos para a segunda. Esse número aqui, perceba que ele tem vírgula. Então, se ele tem vírgula, a gente também vai ter que fazer um posicionamento um pouco diferente. Vou escrever o 829,58, né? Começar pelo que tem mais algarismos. E aí, na verdade, aqui eu preciso posicionar a vírgula embaixo de vírgula. Então, o 17,2 vai ser escrito assim, beleza? E lembre-se do seguinte, depois da vírgula, zeros à direita não valem nada. Então, 17,2 é igual a 17,20. Por isso, eu acrescentei esse zero aqui, só para facilitar a visualização. Ah, Igor, se eu não quiser acrescentar, eu posso não acrescentar? Posso também, sem problema nenhum, beleza? Então, vamos lá da direita para a esquerda. 8 mais 0, 8. 5 mais 2, 7.
desço a vírgula, ou seja, perceba que eu posicionei aqui vírgula embaixo de vírgula, justamente porque no resultado a vírgula vai ficar na mesma posição. 9 mais 7 dá 16, vai 1. 1 mais 2, 3 mais 1, 4. E 8 mais nada, 8. Portanto, o resultado desse aqui, 846,78. Perceba que, nesse caso, a gente precisa posicionar vírgula embaixo de vírgula. E aí, na resposta, a vírgula vai ficar na mesma posição. Perceba que aqui a gente também, nesse exemplo anterior que a gente fez, a gente pode considerar que a vírgula também ficou embaixo de vírgula, né? Porque aqui eu poderia ter escrito um zero depois da vírgula, isso não mudaria em nada o meu número original. Então, no fim das contas, é sempre vírgula embaixo de vírgula. Vamos para o próximo? Esse aqui, então, o segundo número é o que tem mais casas, então eu vou pegá-lo como o primeiro. 8.719,14. E agora o segundo, eu vou alinhar a vírgula, então fica 762,47. E aí eu vou fazer a soma. Da direita para a esquerda, 7 mais 4, 11, vai 1. 1 mais 4, 5 mais 1, 6. 9 mais 2, 11, vai 1. 6 mais 1, 7 mais 1, 8. 7 mais 7, 14, vai 1. 8 mais 1, 9. Então, resposta 9.481,61. Nesse caso aqui, o procedimento ele não mudou praticamente nada em relação ao anterior, né? Não mudou nada, de fato, em relação ao anterior. Então, a soma é uma operação bastante tranquila. Lembre-se sempre de posicionar a vírgula embaixo de vírgula. Ah, Igor, e se o número não tiver vírgula? Então, eu vou posicionar a casa das unidades embaixo da casa das unidades, beleza? E lembre-se que a gente vai fazer uma operação da direita para a esquerda. E também perceba só mais um detalhe importante, que é, por exemplo, quando eu somei 7 mais 4 e deu 11, aí, esse 1 aqui, ele veio para cá, e esse 1 aqui, ele foi, né? Ele vai 1. Então, quando eu for somar 1 mais 4, vai dar 5, aí eu tenho que somar mais 1, que é do vai 1, para dar o 6, beleza? Então, lembre-se desse vai 1, porque ele é um carinha muito importante para a gente. 0 à esquerda na parte inteira não vale nada. Então, por exemplo, se eu for somar 1.000 com 720, se eu quiser, eu posso colocar um 0 à esquerda aqui na parte inteira, porque é a mesma coisa. Não muda nada o número original. Agora, na parte decimal, pessoal, cuidado, na parte inteira o 0 à esquerda não vale nada. Agora, na parte decimal, o 0 à esquerda não vale nada. Então, 7,2 é igual a 7,200, por exemplo. Porque o 0 à direita, nesse caso aqui, que não vale nada. No caso, depois da vírgula, né, se eu colocar 7,02, aí eu já mudei o número. Ou seja, depois da vírgula, o 0 à esquerda, ele faz diferença sim. Aquele ditado é até errado, né? Você fala, se é um 0 à esquerda. Se eu for um 0 à esquerda, mas eu for depois da vírgula, eu sou um cara valioso, beleza? E lembrar sempre de posicionar na nossa continha lá a vírgula embaixo de vírgula. Lembrando desses pontos aí, a gente não erra a soma e é uma operação bastante tranquila. O que precisa é praticar mesmo. E vamos para a subtração. Bem, na subtração, o que a gente tem? Na subtração, a gente tem alguns detalhes importantes. Então, o primeiro deles é o seguinte. Eu vou olhar para o módulo do número. O que é o módulo de um número? É o número sem sinal. Então, olha para esse número aqui, sem sinal, 657. Olha para esse número aqui, sem sinal, 872. Qual que é maior? É o 872. O sinal que acompanha o 872 é o sinal de menos. Portanto, eu vou manter na minha resposta o sinal do número de maior
módulo. Eu vou manter na minha resposta, repetindo, o sinal do número de maior módulo. Por que isso, Igor? Porque a subtração é uma operação que lembra dívidas. Então, nesse caso aqui, pense nessa operação da seguinte forma. Eu tenho R$ 657 e eu devo 872. Eu até falo que quando a gente fala de dinheiro, todo mundo entende. Mas então eu tenho R$ 657, perceba que esse número não tem sinal, isso indica que ele é positivo. E aí eu devo R$ 872. Opa, depois então que eu finalizar essa operação, eu vou continuar com uma dívida. Vou pegar tudo que eu tenho, pagar uma parte e ainda vou continuar devendo. Então, se o maior número, ou seja, o número de maior módulo, for negativo, a resposta também vai ser, porque isso indica para mim que eu estou devendo mais do que eu tenho. Agora, se o maior número, o número de maior módulo, for positivo, então a minha resposta também vai ser positiva, porque eu tenho mais dinheiro do que eu devo. Beleza? Então, a resposta a gente já sabe que vai ser negativa. O que eu vou fazer então é 872 menos 657. Então, perceba que eu pego o número de maior módulo, que é o número que eu conservei o sinal, e subtraio do outro. Beleza? Então, 12 menos 7 dá 5. Aqui, perceba que eu passei 10 para cá. Então, eu tirei 1 daqui do 7 e passei para cá. Isso fez com que esse 2 não fosse mais um 2, mas fosse 12. Então, quando eu tiro 1 da direita para a esquerda, eu somo 10 na próxima casa, beleza? Por que que eu fiz isso? Porque de 2 não tem como eu tirar 7, beleza? Então, 12 menos 7, 5. Aqui eu tinha 7, mas eu tirei 1, ficou 6. 6 menos 5, 1. 8 menos 6, 2. 215. Só que a minha resposta é negativa. Então, menos 215. E por que que a resposta é negativa? Só repetindo, porque eu devo mais do que eu tenho. Se eu devo mais do que eu tenho, eu vou continuar com uma dívida, mesmo depois de pagar uma parte dessa dívida. Beleza? Então, enquanto lá na soma a gente vai 1, né? Você está somando da direita para a esquerda e vai 1 para a casa da esquerda, aqui na subtração é o contrário. Você precisa pegar emprestado do número da esquerda para fazer a subtração, porque às vezes a gente não consegue fazer a subtração só com o algarismo que a gente tem lá, beleza? Então, vamos para a próxima. Mesma coisa, o número de maior módulo aqui é o 627, né? Que é maior do que 62. Então, o sinal dele é positivo, então a resposta vai ser positiva. Portanto, agora eu vou fazer a conta, 627,71 menos 62,89. 11 menos 9, 2. Perceba que eu já peguei do 7 aqui, eu tirei 1, né? Ficou 6. E aqui, ao invés de 1, ficou 11. 11 menos 9, 2. 6 menos 8, não dá para subtrair. Então, eu vou pegar desse 7 aqui, que vai ficar 6. E aqui não vai ficar mais 6, vai ficar 16. Perceba que quando eu passo daqui para cá, soma 10, né? Então, 16 menos 8, 8. Vírgula embaixo de vírgula. Perceba isso também. Como na soma, assim como na soma, a vírgula tem que ficar embaixo de vírgula na subtração também. 6 menos 2 dá 4. 2 menos 6 não dá, então eu vou pegar um daqui, vai ficar 5, e aqui não vai ficar 2, vai ficar 12. 12 menos 6, 6. 5 menos nada, 5. Qual que é o sinal da resposta? Mais. Por quê? Porque o maior módulo aqui é do 627 e o 627 é positivo. Então, a resposta é 564,82. Então, galera, lembre-se, vírgula embaixo de vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Na subtração também. Ok? Beleza? E aqui é um caso um pouco diferente, por quê? Porque perceba, eu tenho dois números negativos.
Então, se eu tenho dois números negativos, na verdade eu tenho duas dívidas. Se eu só tenho dívida, no final vai ficar uma dívida. E o que vai acontecer aqui é que eu não vou subtrair um número do outro. Eu vou somar os dois números, porque os dois são dívidas. Beleza? É a mesma coisa lá da soma, só que a soma, pense que na soma eu só tinha saldos. Aqui eu só tenho dívidas. Eu vou somar as dívidas e no final eu coloco o sinal de menos, beleza? Então, aqui, 81,3, 71,2. Eu vou somar as minhas dívidas. 3 mais 2, 5. 1 mais 1, 2. 8 mais 7, 15. Então, 152,5. Só que é uma dívida, porque os dois números são negativos. Beleza? Então, 152,5. Então, na subtração, lembre-se que a gente tem essa operaçãozinha do tomar emprestado, que é uma operação muito comum, muito recorrente, que é quando você pega de um número que está à esquerda e passa uma unidade, né? E quando você passa uma unidade, você soma 10 aqui e tira 1 aqui, beleza? E por que eu tenho que somar 10? Porque pense, 10 menos 8, vamos fazer aqui, só para vocês entenderem. Cada uma unidade aqui nessa casinha vale 10 unidades nessa outra casa. Aqui é a casa das dezenas e aqui é a casa das unidades. 1 aqui equivale a 10 aqui, né? Então, por isso que quando a gente passa daqui para cá, a gente soma 10 aqui e aqui a gente tira só 1. Beleza? Então, a gente vai colocar o número maior. Na verdade, não é bem o número maior, né? É o número que tiver o maior módulo em cima para facilitar. Manter o sinal do maior número, lembre-se disso. Eu vou manter sempre o sinal do maior, do número de maior módulo no meu resultado. Se o número de maior módulo for negativo, a resposta também vai ser negativa, porque eu tenho mais dívida do que saldo. Caso os dois sejam negativos, eu vou manter o sinal e fazer uma soma. E lembre-se, manter o sinal. Se os dois forem negativos, a resposta também vai ser negativa. E beleza, então agora já vimos soma e subtração, vamos agora para a multiplicação, que é a nossa terceira operação importante aqui. 637, vezes 35. E aqui eu já chamo a atenção de vocês porque na multiplicação a gente vai precisar ter memorizado a tabuada. Se não tiver memorizado a tabuada, vai ser muito difícil fazer as contas aqui na multiplicação. Ah, Igor, eu não memorizei, eu sei contar no dedo. Beleza, lá na prova vale tudo. Conta no dedo da mão, no dedo do pé, não importa. Mas se você tiver familiaridade, tiver memorizado a tabuada, vai ficar muito mais fácil, muito mais rápido você fazer essas operações. Então, a dica é sempre memorize a tabuada porque te ajuda lá na hora da prova, ok? Então, 637 vezes 35. Mais uma vez, eu gosto de colocar o número que tem mais casas, mais algarismos na parte de cima, mas é um gosto pessoal. Aqui eu vou multiplicar, eu vou olhar sempre para o de baixo aqui para tomar como base. Então, eu começo da direita para a esquerda. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 3, 15 com 3, 18. 5 vezes 6, 30 com 1, 31. Então, perceba que eu estou fazendo a multiplicação dele com cada um dos de cima, beleza? E agora eu vou ter que fazer a mesma coisa com o 3. Só que perceba que o 3, o primeiro vai começar embaixo do 3. Então, 3 vezes 7, 21. O 1 vem para cá e o 2 vai lá para cima. Perceba que o número 1, né, que é a multiplicação desse 3 aqui, vou até apagar para vocês entenderem melhor. Vou mudar de cor. Quando eu estou fazendo a multiplicação do 3, galera, eu vou começar aqui abaixo do 3, beleza? E aí eu vou fazer a mesma coisa, multiplicar pelo 7, pelo 3 e pelo 6. 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 3, 9, com 2, 11, vai 1. 3 vezes 6, 18 com 1, 19. 19. E agora, Igor, o que que eu faço? Eu vou somar esses dois números que eu encontrei aí embaixo. Então, 5
8 mais 1, 9. 1 mais 1, 2. 9 mais 3, 12, vai 1. 1 mais 1, 2. Então, aqui foi 1, né? Só para deixar registrado. Então, deu 22.295. Perceba, primeiro multiplico 5, depois multiplico 3, depois eu faço a soma. Lembrando que a multiplicação do 3 vai começar exatamente embaixo do 3, ok? Então, a multiplicação também não é uma operação difícil, só que perceba que ali, em geral, no final eu vou ter que utilizar a soma. Por isso que a soma é uma das operações mais fundamentais que a gente vai usar a todo momento, tanto a soma quanto a subtração, beleza? Então, essa é a primeira multiplicação que eu trouxe aqui para vocês. Vamos para a segunda. 16,43 vezes 16. Ah, Igor, na multiplicação eu não tenho que colocar vírgula abaixo de vírgula, não? Não precisa. Na multiplicação não tem essa necessidade, né? Como tinha lá na soma e na subtração. Então aqui pode ficar um pouco mais desorganizado sem problema nenhum. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 4, 24 com 1, 25. 6 vezes 6, 36 com 2, 38. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. E agora eu vou multiplicar o 1. 1 vezes qualquer coisa é a coisa, né? Então, 1 vezes 3, 3. Perceba que eu estou começando abaixo do 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Pessoal, aqui eu chamo a atenção de vocês para um ponto muito importante, que é o seguinte. Tem gente que vai escrevendo, só que vai escrevendo tão desorganizado, que aí, por exemplo, escreve assim, ó. Aí ele já não sabe o que que tá abaixo de que aqui. Então a pessoa começa a se confundir por causa de desorganização. Então, se a primeira casa aqui é abaixo do 1, a segunda vai ser abaixo do próximo aqui, a terceira abaixo do próximo, a quarta abaixo do próximo. Mantenha a organização, porque depois, na hora de fazer essa soma, se você não tiver os números alinhados aqui, você vai começar a fazer confusão e pode eventualmente errar a conta por conta disso, beleza? Então, muito cuidado. Então, vamos lá fazer nossa soma para pegar o resultado. 8 mais nada, 8. 5 mais 3, 8. 8 mais 4, 12, vai 1. 9 mais 1, 10 mais 6, 16, vai 1. 1 mais 1, 2. Então, 26, 2, 8, 8. Beleza. Só que, galera, perceba, nesse caso aqui eu tenho um número com vírgula. O que que na multiplicação a gente vai fazer com essa vírgula? É o seguinte, eu vou contar o número de casas depois da vírgula do primeiro número, contar o número de casas depois da vírgula do segundo número. Eu somo essa quantidade de casas dos dois números e coloco no número final, na resposta final. Igor, eu não entendi. Então vamos lá. Aqui eu tenho duas casas decimais, duas casas. Aqui eu não tenho nenhuma, né? O 16 não tá vírgula alguma coisa. Então, eu só tenho duas casas decimais. Eu vou, então, colocar na resposta duas casas decimais. Pronto. Beleza? Ando duas casas aqui. Ok? Então, a resposta vai ser 262,88. Beleza? Vamos para a próxima. E aqui a gente tem mais uma peculiaridade, que é o seguinte. A gente tem um número aqui que é negativo. E, galera, a gente precisa memorizar o seguinte. Mais vezes mais vai dar sempre mais. Mais vezes menos dá menos. Menos vezes mais dá menos. E menos vezes menos dá mais. Ou seja, na multiplicação, se os sinais dos números forem diferentes, vai dar menos. Se os sinais dos números forem iguais, a resposta vai dar mais. Então, perceba que esse número é negativo, esse número aqui é positivo. Igor, como é que você sabe que ele é positivo? Não tem sinal. Quando não tem sinal, é positivo. Então, os sinais aqui são diferentes, a resposta vai ser negativa. Ok? Agora sim, a gente pode fazer a nossa operação. 918
24,7 vezes 24, aliás, eu vou colocar esse 24 um pouquinho. Vou colocar o 24 alinhado ali para facilitar. 24,13, ok? 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 8, 24, com 2, 26, vai 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. 3 vezes 9, 27. Vamos para o próximo. O 1 é o mais tranquilo, né? 1 vezes 7, 7. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 9, 9. Perceba que eu estou buscando deixar os números aqui alinhados, tá? Vamos para o 4. Vou mudar de cor. Vai virar uma salada de frutas, mas ok. 4 vezes 7, começo aqui embaixo do 4. 4 vezes 7, 28, vai 2. 4 vezes 8, 32, com 2, 34, vai 3. 4 vezes 1, 4, com 3, 7. 4 vezes 9, 36. E o último agora, o 2. 2 vezes 7, 14. Vou até apagar ali para vocês não se confundirem. 2 vezes 7, 14, então vai 1. 2 vezes 8, 16, com 1, 17. Vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. 2 vezes 9, 18. E aí, no final, eu somo tudo. Beleza? Estamos quase lá. 1 mais nada dá 1. 6 mais 7 dá 13. 13 vai 1, né? 8 mais 8, 16. 16 com 5, 21. Com 1, 22. Vai 2. 2 mais 7, 9. Mais 1, 10. 10 mais 8, 18. Vai 1. 9 mais 1, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 7 dá 19. 19 mais 7. 19 mais 7 dá 26. Vai 2. 2 mais 6, 8. 8 mais 3 dá 11. Vai 1. 8 mais 1, 9. 9 mais 3, 12. Vai 1. 1 mais 1, 2. Ufa, Igor, que númerozão grande. Sim, essa conta ficou um pouco maior, mas é justamente para a gente praticar. E aí, lembre-se, o resultado, a resposta vai ser negativa. Então, a gente já vai deixar o negativo para não esquecer. Mas está faltando uma coisa ainda, que é a questão das casas decimais. Aqui eu tenho uma casa decimal. Aqui eu tenho duas casas decimais. Opa, uma de lá mais duas daqui, no total são 3 casas decimais. Portanto, 1, 2, 3 casas decimais. Coloco a vírgula aqui. Resposta vai ser menos 22.168,231. Beleza? Perceba que essa conta aqui foi muito longa, né? Às vezes até um pouco cansativa, mas às vezes acontece justamente isso mesmo. Vamos avançar então? Vamos lembrar que na multiplicação a tabuada é muito importante, memorizá-la é fundamental. Na questão das casas decimais, a gente vai somar a quantidade de casas decimais em cada um dos fatores para colocar no produto, né, na resposta. Multiplicar algarismos 1 a 1, e aí a gente lembra também que sinais diferentes vão dar negativo, sinais iguais, positivo, ok? E vamos para a nossa última, que é a divisão. E, galera, a divisão dessas 4 operações é a operação que tem mais detalhezinhos. Então, a gente precisa entender esses detalhes e saber aplicá-los também para não errar esse tipo de conta, beleza? Pessoal, na divisão a gente tem o dividendo, o divisor. Aqui é o número que vai ser dividido, aqui é por qual número vai ser dividido. A resposta a gente chama de quociente e temos também o resto. E perceba o seguinte, quando eu multiplico o quociente vezes o divisor, isso aqui dá
o dividendo. Nesse caso aqui, deu certinho. Só que, por exemplo, se fosse 19 dividido por 3, daria 6 e sobraria 1. Então, na verdade, o quociente vezes o divisor mais o resto dá o dividendo, ok? Ou seja, o que isso indica para a gente? Quando você fizer uma divisão, olhe para a resposta e multiplique pelo divisor para ver se você chega, e considere o resto também, né? Soma o resto, para ver se você chega no dividendo. Se você não chegar, é porque a sua conta está errada. É uma ótima forma de você verificar se a sua conta está certa ou não, beleza? Então, vamos começar com uma conta mais simples, que é 423 dividido por 3. Ok. Eu começo pegando aqui o menor número que dê para dividir. Então, no caso, 4. 4 dividido por 3 dá 1. 4 menos 3, sobra 1. Agora, eu desço 2. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12. Então, 4 vezes 3, 12. Deu 0. Por fim, eu desço o último algarismo, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 3 menos 3, 0. Portanto, nesse caso aqui, a resposta foi 141. E o resto, 0. O resto, 0, é o caso mais bonito que a gente tem, mas nem sempre vai ser possível. Então, vamos fazer a multiplicação do quociente vezes o divisor para ver se a gente chega no dividendo, né? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. 423. Se tivesse o resto, eu teria que somar aqui, mas no caso é 0. Então, 423 mais 0 dá justamente os 423, o que me garante que a conta está correta. Beleza? Como esperado, a resposta é 141. Agora, vamos entrar num caso um pouco mais específico, que é o 1002 dividido por 5. Eu vou pegar, então, aqui, o 1 não dá para dividir, então eu vou pegar o 10. 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Ok. Agora, pessoal, eu vou descer o próximo número, assim como a gente estava fazendo na conta anterior. Desci o próximo número, ficou 0. Opa, não dá para dividir 0 por 5. Se não dá para dividir, eu coloco um 0 aqui. E aí, agora eu posso descer o próximo. 2. Opa, 2 dividido por 5 também não dá. Então, eu preciso colocar mais um 0 aqui. Beleza? Só que eu quero continuar a conta. Eu quero ir até o final. Então, o que eu posso fazer é colocar a vírgula. E aí, agora eu posso acrescentar um 0 aqui. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. E aí, certinho. Se eu multiplicar 200,4 vezes 5, eu vou encontrar justamente 1002, beleza? Então, perceba, quando eu desço um número e não dá para dividir, eu tenho que colocar um 0 lá no quociente. Se chegou num ponto em que eu não tenho mais o que descer, então eu coloco a vírgula e coloco um 0 no dividendo para continuar a divisão, ok? Vamos fazer mais uma. 1 dividido por 20. 1 dividido por 20. Ok. 1 dividido por 20 não dá para dividir. Então, de cara, eu já tenho que colocar a vírgula aqui. Beleza? Então, se eu coloquei a vírgula, eu posso colocar um 0 aqui. Opa, 10 dividido por 20 não dá para dividir, então vou precisar colocar mais um 0 aqui. Beleza? Então, se eu coloco mais um 0 aqui, isso me dá direito de colocar mais um 0 aqui. 100 dividido por 20, 5. 5 vezes 20 dá 100 e sobra 0. Beleza? Então, a resposta é 0,05. Agora, pessoal, vamos para outro caso que é muito interessante também, que é o seguinte. 42 dividido por 110. Opa, não dá para dividir 42 por 110. Então, eu já começo colocando 0, como no caso anterior. Quando eu coloco 0, isso me dá direito de colocar um 0 aqui. Aí fica 420.
420 dividido por 110 dá 3, porque 3 vezes 110 dá 330, tá? Então, 0 menos 0, 12, né? 12 menos 3 dá 9. 3 menos 3, 0. Opa, 90. Galera, e aí aqui é uma coisa importante. Depois que eu já coloquei a vírgula, quando eu estou fazendo a divisão, eu tenho o direito de a cada parte da divisão colocar um 0. 0. Se eu colocar esse 0 e não der para dividir, aí sim eu tenho que me preocupar. Mas a cada passo ali depois da vírgula, eu tenho direito de colocar um 0. Então aqui, perceba que sobrou 90 e eu tenho o direito de colocar um 0. Isso aqui é equivalente ao descer. Lembra quando a gente está dividindo lá e precisa descer um número? Então, é a mesma coisa. Então, coloquei esse 0. Deu para dividir, bacana. Então, coloco 8. 8 vezes 110 dá 880. 900 menos 880 sobra 20, tá? Tenho o direito de colocar um 0 aqui de novo. E aí, coloco 1. Menos 110, sobra 90. E aí, eu tenho o direito de colocar um 0 aqui. Perceba que eu caí nesse mesmo caso e, na verdade, essa divisão ela não vai acabar. Ela não vai acabar. Ela vai ficar repetindo 81, 81, 81 até o infinito. Beleza? Isso aqui é o que a gente chama de dízima periódica. Ok? Mas perceba que o procedimento é o mesmo. Agora vamos para outro caso, que é o 10,5 dividido por 110. 110. Como que eu vou fazer isso? Galera, como esse número aqui tem vírgula, se um dos números, pelo menos um dos números tiver vírgula, a gente vai ter que fazer uma coisa que é igualar as casas decimais. Então, se eu tenho uma casa decimal aqui e nenhuma aqui, então eu tenho que colocar uma casa decimal aqui também. Então, vou colocar uma casa decimal. E agora sim, como os dois números têm uma casa decimal, eu corto a vírgula, ok? Agora perceba, eu estou dividindo 105 por 1.100. Não dá para dividir. Então, eu vou colocar o 0, aqui e coloco o 0 aqui. Beleza? Opa, perceba que eu já coloquei o 0 aqui. E não dá para dividir. Como não dá para dividir, eu vou precisar de mais um 0 aqui. Só que como eu estou colocando um 0 além do que eu já tinha direito, eu tenho que colocar um 0 aqui também. Beleza? Agora sim, 10.500 dividido por 1.100, eu vou colocar 9. 9 vezes 1.100 dá 9.900. 10.500 menos 9.900 sobra 600. Eu tenho o direito de colocar um 0 aqui. E aí, 6.000 por 1.100 dá 5. E aqui, 5 vezes 1.100 dá 5.500. 6.000 menos 5.500 sobra 500. E aí, eu tenho o direito de colocar um 0. 5.000 dividido por 1.100 dá 4. E aí, vai sobrar menos 4.400, vai sobrar 600. E aí, eu vou repetir esse caso aqui, né? Ou seja, vai ficar 5, 4, 5, 4, 5, 4 infinitamente. Beleza? Então, pessoal, percebam. Eu tenho o direito de colocar um 0. Coloquei a vírgula, então eu tenho o direito de colocar um 0. Ah, mas ainda não deu para dividir, então vou precisar de outro 0 e aí eu acrescento um 0 aqui no quociente também. Beleza? Então, a cada passo eu posso acrescentar um 0 só. Se eu precisar de mais de um, eu vou ter que colocar também zeros aqui no quociente. Ok? Mais uma divisão, essa aqui é mais complexa e é a última também. Só para a gente finalizar. 19,8 dividido por 7,45. Opa, eu vou ter que igualar a quantidade de casas decimais. Então, eu coloco um 0 aqui e aí eu vou cortar a vírgula. Beleza? Perceba que eu deixei o mesmo número de casas decimais. 1.980 por 745 vai dar 2. Igor, como é que você sabe, assim, olhando, você já sabe mais ou menos quanto que vai dar? Porque é o seguinte, 1.900, arredonda, 1.900 dividido por 700.
700 vezes 3 daria 2.100. Então, já passa dos 1.900. Então, vou ter que pegar um pouco menos, vai ser o 2. Usando essas estimativas, né, que é com a tabuada, a gente vai se aproximando mais do resultado sem fazer tanta conta. Então, 1.980 por 745 dá 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 4, 8, com 1, 9. 2 vezes 7, 14. 0 menos 0. 18 menos 9. Então, vai ficar 9. Aqui ficou 8, né? 8 menos 4, 4. 1 menos 1, 0. Perceba que aqui na divisão a gente vai usar a subtração a todo momento. 4.900 dividido por 745 vai dar 6. Opa, e aí, eu esqueci de um ponto importante que é, sobrou 490. Dá para dividir? Opa, não dá. Então, coloco a vírgula e aí eu tenho o direito de colocar um 0 aqui. 4.900 por 745 vai dar 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 4, 24. Com 3, 27, vai 2. 6 vezes 7, 42. Com 2, 44. 0 menos 0, 10 menos 7, sobra 3. 8 menos 4, sobra 4. 4 menos 4, 0. Já coloquei a vírgula, então aqui eu tenho o direito de colocar um 0. 4.300 dividido por 745 vai dar menos que 6, né? Porque 6 já deu 4.400, então 5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 22, vai 2. 5 vezes 7, 35, com 2, 37. 10 menos 5. Perceba, nesse caso aqui é interessante porque eu passo 10 para cá, então aqui vai ficar 10. E desses 10 eu tiro 1, vai ficar 9, e eu passo 1 para cá. Então aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 2. 10 menos 5, 5. 9 menos 2, 7. Aqui eu preciso passar também, vai ficar 12. Aqui fica 3. 12 menos 7, 5. 3 menos 3, 0. 575. Eu vou parar por aqui, porque essa divisão ela não vai parar tão cedo, beleza? Então, a resposta é justamente isso. E aí, Igor, quando que eu sei que eu posso parar uma divisão? Depende da sua questão, da sua prova, né? Em algumas provas, você vai ter que fazer 2, 3 casas decimais, ou às vezes até nenhuma casa decimal. Vai depender das alternativas que a prova te der ali, beleza? E aí eu trouxe duas questões, vamos só para os lembretes da divisão, né? Começa pelo menor número no dividendo, começar pelo menor número no dividendo, que é pelo menos igual ao divisor. Ou seja, por exemplo, se eu tenho 100, eu vou dividir por 5, eu vou começar pelo 10. Por quê? Porque se eu começar pelo 1, não dá para dividir, beleza? Antes da vírgula, eu desço um número e divido. Se eu desço o número e não der para dividir, eu vou ter que colocar um 0 no quociente e descer o próximo. Agora, se não tiver mais o que descer e não é possível dividir, eu vou colocar a vírgula no quociente e o 0 lá no dividendo. Depois da vírgula, eu coloco um 0 no dividendo e divido. Lembre-se, eu tenho o direito de colocar um 0 para fazer a divisão. Se mesmo assim não der para dividir, eu vou ter que colocar um 0 no quociente e mais um 0 no dividendo. E lembre-se que quando eu tenho casas decimais no dividendo ou no divisor, eu vou precisar igualar esse número de casas decimais para iniciar a divisão, beleza? E aí, como eu disse, trouxe duas questões para vocês verem que, muitas vezes, sabendo essas quatro operações, a gente já consegue responder algumas questões de prova. Então, vamos dar uma olhada. Pouca gente sabe, mas uma volta completa no planeta Terra, no perímetro do Equador, o Equador fica aqui mais ou menos no meio da Terra, né? Então, se eu der uma volta aqui nessa parte aqui do meio da Terra, isso aqui vai ser 40.000 quilômetros. Observe na imagem a quilometragem indicada no odômetro de um veículo. Esse veículo aqui ele já percorreu 91.308 quilômetros. Considerando-se os dados do texto e a imagem acima, quantos quilômetros esse veículo ainda terá que percorrer para completar o equivalente a 3 voltas no perímetro do equador da Terra? Então, primeiro vamos calcular.
3 voltas no perímetro da Terra é 40.000, que é uma volta, vezes 3. Então, 3 vezes 0, 3 vezes 0, 3 vezes 0, 3 vezes 0, 3 vezes 4, 12. 12, 120 mil, desculpa, 120 mil. Beleza. Então, quanto que esse veículo ainda tem que percorrer para completar esses 120 mil, né? Que são essas 3 voltas. 3 voltas. Então, se ele já percorreu 91 mil, então vamos pegar dos 120 mil, ele já percorreu 91.308. Quanto que falta para ele percorrer os 120 mil? Então, 10 menos 8 dá 2. Perceba que eu passei aqui 1 para cá, e desse 1 eu passei 1 para cá, desse 1 eu passei 1 para cá, e desse 1 eu passei 1 para cá. Então, aqui ficou 10, aqui ficou 9, 9, 9, e desse 2 aqui sobrou só 1. 10 menos 8, 2. 9 menos 0, 9. 9 menos 3 dá 6. 9 menos 1, 8. Agora sim, aqui 1 menos 9 não dá, então vou passar daqui para cá e vai ficar 11. 11 menos 9, 2. Então, ele ainda precisa percorrer 28.692 quilômetros para alcançar essa marca de 3 voltas no perímetro da Terra. Beleza? Alternativa D, como a gente marcou. E para finalizar, galera, isso aqui é uma questão de equações numéricas, tá? Basicamente de expressões numéricas, vamos colocar assim. E aí, em expressões numéricas, a gente precisa lembrar de algumas regrinhas. A gente não vai falar disso agora, mas só para pincelar para vocês. Quando eu tenho uma sequência de operações a serem realizadas, as primeiras operações são multiplicação e divisão e depois soma e subtração, tá? Se tiver parênteses, vem antes de tudo isso que eu falei. Então, vai ser parênteses, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. E aí entram outras operações. Se tiver exponenciação e radiciação, a gente vai resolver primeiro do que multiplicação e divisão, né? Então, vai ficar potenciação, exponenciação, potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão e depois soma e subtração. Mas, com isso, já dá para a gente responder essa questão, né? Em outra oportunidade, se vocês quiserem, a gente pode discutir expressões numéricas. Veja, aqui eu tenho soma, tenho multiplicação e tenho subtração. Dessas aqui, a que tem maior prioridade é a multiplicação. Então, primeiro eu tenho que fazer a multiplicação. Eu vou deixar o 4 quietinho aqui. E aí, 2 vezes 4, 8. Agora, eu vou fazer as outras operações da esquerda para a direita, a que aparecer primeiro. 4 mais 8, 12, menos 2. 12 menos 2, 10. Então, a resposta é 10. Cuidado, porque se você não fizer essa operação na ordem correta, por exemplo, 4 mais 2, 6. 6 vezes 4, 24. Menos 2, 22. Aqui é a banca querendo te confundir, né? Então, muito cuidado nessas questões, porque elas podem te enganar de boas. Alternativa D. Pessoal, foi uma aula um pouco longa, mas eu espero que tenha sido proveitosa para vocês. Se você ainda não se lembrava como fazer essas operações, então essa foi uma aula especialmente para você e eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou, deixa o like, deixa nos comentários o que vocês acharam, sugestões de próximos vídeos, sugestões de próximas aulas, tudo isso nos ajuda demais. E não deixa de me seguir lá no @prof.igoralbert no Instagram, porque isso é muito importante pra gente, beleza? Muito obrigado e até uma próxima. Falou!